Se você está montando aí um PC Gamer nos próximos meses e está pensando em comprar não ele inteiro de uma vez, mas montando ele aos pouquinhos, comprando peça por peça, eu vou te falar aqui a primeira peça que você deve comprar no seu próximo PC Gamer. Esse PC Gamer aí que você está montando com muito carinho e quer usufruir dele da melhor maneira possível. Eu quero compartilhar algumas ideias que eu tenho a respeito disso e com certeza vão te ajudar e te guiar a fazer a melhor compra possível. Eu não quero ficar aqui te enrolando, falando A ou B. Eu quero tentar ser um pouco mais direto ao ponto, porque eu sei que você deve estar muito ansioso com diversas perguntas aí a respeito de qual peça deve ser a peça principal para você montar esse PC Gamer nos próximos meses. Eu sei que diversas promoções devem estar aparecendo aí para você, diversas também oportunidades, porque a gente nunca deve deixar de lado de aproveitar, né, oportunidades que vão estar ali com produtos usados e tudo mais. Eu até brinco que aquele amigo que tem um PC Gamer e casou e vai ser pai, provavelmente ele vai querer vender num preço bem abaixo. Então a gente tem que estar ligado para essas oportunidades para a gente poder usufruir mais gastando menos, né? Então é uma coisa bem interessante a ser analisada. A gente vai ter aí diversas peças como placa de vídeo, processador, memória RAM, e vamos tirar de lado essas promoções que eu falei e pensar numa coisa muito mais fácil. Obviamente, se tiver, eu sempre falo, né? Se tiver uma oportunidade, como você tem agora há pouco, do seu amiguinho aí vendendo mais barato, é uma oportunidade, então tenta comprar e tudo mais. Mas tirando isso de lado e pensando de uma maneira mais sólida e mais concreta, qual seria de fato ali a primeira peça que você deve comprar? A gente vai ter fonte, como eu falei, a gente vai ter, como eu falei, placa de vídeo, processador, placa-mãe, né? Vai ter inclusive algumas opções de você comprar o kit, né? Que já vem ali com processador, placa-mãe e memórias, que vão ser ali o kit principal ali para montar seu PC, mas nem sempre você deve começar por aí. Vale lembrar também que a fonte é uma peça muito importante e de maneira nenhuma você tem que deixar ela de lado para comprar no momento aleatório e de uma má qualidade. Pense sempre que toda Ferrari ela precisa de um combustível que faça sentido para ela, porque senão você pode ter a Ferrari com combustível ruim e não vai conseguir usufruir 100% dessa Ferrari. Então é por isso que é muito importante a gente comprar não só combustíveis de boa qualidade para carros que são realmente muito caros e que exigem, carros exigentes, mas da mesma maneira, processadores, itens de maneira geral, placas de vídeo, que são de boa qualidade, entregam muita performance, também vão requerer energia de boa qualidade e energia à vontade. Então é muito interessante que você tenha ali uma fonte que sobre e entregue de qualidade. Eu posso até citar algumas marcas, como EVGA, como Gigabyte, como Corsair, que são marcas, entre outras, né, Colemassa também, que vão estar entregando fontes de ótima qualidade para você, mas ainda não é a sua primeira compra, na minha humilde opinião. Na minha humilde opinião, a sua primeira compra, o primeiro item da sua lista, na hora que for montar o PC Gamer, é o gabinete. E eu digo isso porque o gabinete, tirando do ponto de vista técnico, mas focando agora na parte emocional, porque querendo ou não, muitas vezes a gente entra num processo chamado síndrome do PC Gamer, que é o momento que a gente tenta comprar tudo do melhor para montar esse build incrível, esse setup maravilhoso, e no fim das contas a gente acaba que não utiliza 10% daquilo que a gente comprou. A gente poderia ter evitado e economizado muito. E os jogos que a gente compra ali na Steam, em outras plataformas, promoções que a gente pega, a gente tem jogos ali que a gente nem vai sequer abrir uma vez na vida. Essa é a minha realidade em muitos momentos e a realidade de muitas pessoas também. E eu sei que nesse período de comprar a gente fica muito empolgado. Mas eu não estou aqui para jogar balde de água fria em você, nem nada do tipo. Pelo contrário, eu quero te ajudar a fazer uma escolha certa para você. E por que o gabinete? Botando agora do ponto de vista emocional, o gabinete é uma peça que vai te permitir olhar para o teu computador, olhar para o teu build antes mesmo de você fazer ele. A gente tem que ter em mente que, por mais que os computadores eles sejam, os PC Gamers especificamente, eles sejam plataformas para a gente jogar, ter performance e trabalhar, a gente também precisa pensar que o gabinete ele vai englobar
tudo aquilo que a gente colocar. Se você for comprar um water cooler, você primeiro precisa ver se o water cooler vai fazer sentido, vai caber no espaço que o teu gabinete vai estar oferecendo para ele. Se a gente precisar de uma placa-mãe, a gente precisa ver se ela é micro ATX, mini ATX, ATX, e aí a gente vai precisar analisar se o seu gabinete vai ter suporte. Eu já vi diversas histórias de pessoas que compraram coisas que não cabiam umas nas outras, né? Um gabinete que só tinha suporte até micro ATX, placas-mães micro ATX, e a pessoa comprando placa-mãe ATX. Gabinetes muito pequenos que vão ter suporte apenas a placas-mães mini ATX, não vai caber, por exemplo, water coolers muito grandes, não vai caber, por exemplo, fontes específicas, não vai caber, obviamente, placa-mãe com micro ATX e ATX. Então, o gabinete, ele pode ser aquilo que te limita ou aquilo que te liberta. Então, é muito importante você ter um gabinete já certo para não correr o risco de você comprar. E eu falo aqui um pouco da parte emocional e técnica, porque a emocional vai te fazer pegar um gabinete e toda vez que você olhar para esse gabinete, você vai saber, ou pelo menos se empolgar e ter ali, cara, eu preciso depois comprar tal peça, depois eu preciso comprar uma outra peça, e aos poucos você vai vendo, visualizando. O ser humano é muito visual, então a gente precisa muitas vezes visualizar aquilo que a gente está fazendo para a gente ver o nosso esforço acontecendo. E às vezes você comprar uma peça aqui, uma peça lá, que não sejam um gabinete, vai fazer com que você meio que deixe aquilo esquecido, mas o gabinete vai estar ali. O gabinete você vai estar enxergando, você vai estar podendo sonhar um pouco, vendo todos os dias aquilo, a depender do local, né, que você vai deixar ele ali. Se possível, não deixa ele dentro da caixa não. Compra ele, coloca ele em cima de uma mesa, no lugar talvez que você vai colocar de fato, para você enxergar e lembrar todos os dias desse setup, desse sonho, que eu sei que muitas vezes é o nosso sonho, né? Então, não desistir desse sonho e poder ter essa possibilidade de enxergar esse gabinete todos os dias, eu acho que é uma coisa muito interessante, e também pelo fato de que ele é o ponto de partida. Você precisa, se você quer comprar um water cooler, você precisa saber se o seu gabinete ele vai suportar. Então, uma vez que você comprou o gabinete, você já tem ali o que você precisa para saber qual a placa-mãe correta para ele, qual o water cooler correto para ele, qual o número de fãs que você vai conseguir colocar dentro do gabinete, alguns itens que você pode colocar ali, itens como, por exemplo, coisas voltadas a RGB e tudo mais. O tamanho da placa de vídeo também é muito interessante. Eu sei que os gabinetes aquários hoje em dia ele tem um alcance bem interessante em relação ao comprimento e largura da GPU, mas existem gabinetes, de qualquer forma, que não vão permitir que você coloque qualquer GPU, vai ter limitação ali, principalmente, acho que nem tanto a largura, mas sim o comprimento da placa de vídeo. Tem gabinetes que são muito pequenos e não vai caber. Então é bem interessante você analisar esses pontos com o gabinete. Então, se você tem um gabinete, você sabe, uma vez, eu lembrando aqui, eu tive um gabinete da Corsair, inclusive já citei aqui no canal, já mostrei em alguns momentos, bem antigo, 2016. Ele não era aquário, mas era muito parecido com o Dual Chamber que eu tenho hoje, que é o Corsair 2500X, né? O atual hoje, o antigo era o Corsair Carbide Air 240, se eu não me engano, era um gabinete bem interessante lá em 2016. E aí eu tinha vontade, surgiu uma oportunidade de eu comprar uma 1070 ROF, uma placa incrível, uma placa muito grande, comprida e tal. E aí aconteceu o seguinte, o comprimento dela ficou assim no limite. Minha sorte é que o meu water cooler ele era de 120 milímetros, ele não era 240. Então isso me permitiu ter um pouco de sossego, porque a placa de vídeo não ia estar sendo limitada pelo water cooler. Porém, a placa era tão grande que a largura o espaço que tinha ali, né, para a largura da placa de vídeo não era compatível com o meu gabinete. E para fazer funcionar, eu fui obrigado a tirar o vidro de acrílico, né? Tive que te remover, era tranquilo de remover e tal, sem problema nenhum, mas tive que remover para assim a placa de vídeo
ficar um pouquinho, ter o espaço que precisava, porque senão, uma hora ou outra, ela de fato ia quebrar ali, ia romper o acrílico ali de alguma forma. Então, olha, toda essa dor de cabeça que eu tive, surgiu uma oportunidade, eu não tinha pesquisado se a placa de vídeo ia caber ou não no meu gabinete, acabei tendo essa dor de cabeça, mas você não precisa passar pelo que eu passei, então eu digo para você aqui que o ponto de partida, sem dúvida alguma, é o seu gabinete. Você tendo o seu gabinete, você sabe, inclusive até da parte estética que você vai conseguir colocar no seu computador. Então o que eu posso dizer para você aí, comece pelo gabinete. Se você gostou ou se você discorda, deixa aí nos comentários, deixa o seu like e se inscreve no canal. Desde já, valeu!